E aí pessoal, beleza? Eu sou o Tião e a gente está continuando o nosso BS Class Novos Mestres. Na última aula a gente continuou a minissérie Como Resolver Problemas e hoje a gente está na última aula dessa minissérie, então eu vou falar sobre alguns outros problemas técnicos e culturais e também de alguns outros problemas que pediram para eu abordar de assuntos diversos. Vambora? Bom, para variar, começando então com os problemas técnicos, como que a gente faz para limpar um break, né? Limpar, que eu digo, é deixar o break redondinho. Muitas vezes a gente está tocando e chega numa parte de um break bem específica que naquela hora, ali trava. É muito importante que você, enquanto mestre, saiba que para o seu break inteiro funcionar bem, todas as partes dele, né, no caso, tem que estar bem limpinhas. Então eu chamo de acupuntura, né? Você tem que ir exatamente ali no ponto, no trechinho que está errado, e você tem que repetir esse trecho. Uma coisa que ajuda muito é repetir esse trecho em diferentes velocidades também, porque geralmente a gente não consegue executar, ou porque o pessoal não consegue de fato muscularmente ali executar o break, ou porque não entendeu a hora certa de fazer. Nos dois casos, abaixar a velocidade ajuda o pessoal a entender direitinho a hora certa de bater e ajuda o pessoal a conseguir executar o break, então é legal você repetir a mesma coisa em diferentes velocidades, exatamente para sedimentar na cabeça do pessoal e também para você não aprender a fazer um break só numa velocidade, né, e você não ficar com aquela memória muscular de uma velocidade só gravada no seu cérebro, ok? Então se precisar você explica, reexplica, explica de novo. E muito importante, às vezes a coisa não vai sair naquele ensaio, tipo, às vezes tem uma passagem ali que, aquele paragadá não sai. É importante você forçar, claro, para que as pessoas entendam, mas se só aquele trechinho não está saindo, você deixa rolar o ensaio, não para também meia hora por causa de um paragadá, então deixa o ensaio rolar, aquilo lá vai sair errado e você deixa os ritmistas cientes de que eventualmente você vai ter que trabalhar esse trecho, né, em ensaios extras ou em algum outro momento. O segundo tópico de hoje é como melhorar um naipe da sua bateria. Assim, eu acho que a resposta é a mesma para como que você melhora uma bateria inteira, né? Se você está estudando ali, se você tem referência, você consegue não só praticar, mas aprender coisas novas para poder incluir aí no seu repertório. Só que no caso de um naipe específico, às vezes é um número mais reduzido de ritmistas e essas pessoas têm mais dificuldade, né? Então é muito importante você pegar a mão desse naipe e ensinar a estudar. Como que você faz para entender o papel do seu instrumento dentro do samba, ouve samba com eles e mostra o instrumento deles acontecendo durante um samba, durante um ritmo que você estiver praticando. Enfim, é muito importante você não só mandar as pessoas estudarem, mas ensinar elas a estudar se a coisa estiver realmente mais crítica, ok? É muito importante você dar referência, mostrar vários tipos de uso do instrumento para a pessoa. É importante ela saber que não é só uma batida de caixa, não é só tagaragadá, não é só carreteiro, enfim, é muito importante as pessoas saberem o que é possível ser feito com o instrumento delas. Então usa aí o YouTube, como você já está usando nesse momento, né, para ensinar as pessoas, né, trazer novas referências. E assim, eu não sei se vale para todo mundo, cada cenário é um cenário, mas existe também a possibilidade de você, no último caso, fazer uma premiação para o naipe do ano, enfim, alguma coisa assim. E talvez as pessoas queiram participar disso, talvez as pessoas achem isso uma grande bobagem, uma competição idiota. Mas enfim, cada caso é um caso, serve para uns, não serve para outros. A minha função aqui é te dar dicas e ferramentas para você melhorar a sua bateria, beleza? O terceiro tópico da aula e último tópico técnico do curso é como é que a gente mantém a curva de evolução da bateria ascendente apesar da constante renovação do elenco da bateria. A gente sabe que todo ano entra e sai gente de BU, então assim, como é que a gente mantém a sua bateria sempre evoluindo? Eu diria que primeiro é muito importante você catalogar as coisas que você está produzindo. Vou te dar um exemplo. Você demora às vezes 2 ensaios para passar um arranjo, cada ensaio tem 2 horas, 4 horas para passar um arranjo para sua bateria. Se você tiver isso filmado no final das 4 horas, a próxima vez que alguém tiver que aprender esse arranjo, ela consegue talvez em 4 minutos aprender tudo que você demorou 4 horas para ensinar. Então ela consegue otimizar o tempo dela e você também consegue otimizar o seu tempo, então todo mundo ganha se você tiver tudo catalogado. Eu sei que algumas pessoas não conseguem aprender a levada exata só com vídeo, só com áudio, mas só da pessoa ver o que vai acontecer ali na hora que ela estiver tocando já ajuda bastante. Outra coisa, você geralmente entra na bateria, fica um ano lá aprendendo coisa e você vai passar isso adiante a partir do segundo ano.
Você pegou 12 meses de conhecimento e você não demora 12 meses para passar tudo, você demora geralmente uns 3 meses, talvez, para ensinar o basicão do basicão, e aí a pessoa em 3 meses aprendeu 1 ano de conhecimento compilado. E aí ela vai ter mais 9 meses ali adquirindo conhecimento, que no ano seguinte ela vai compilar e passar, mais uma vez, talvez em 3 meses e pouco. O que eu quero dizer é que isso vai ajudar a sua bateria a continuar evoluindo, porque cada vez mais o básico vai ser um pouquinho mais sofisticado, beleza? Outra coisa importante, aproveitem as levas de ritmistas que vocês recebem. Se você não souber jogar com as cartas que são dadas a você, vai ficar difícil você manter um bom jogo. Eventualmente algumas pessoas não se adequam à cultura, eventualmente algumas pessoas não querem só tocar, querem fazer a parte de design, gestão, fluxo de caixa, enfim, cada um tem as suas motivações pessoais, mas é muito importante você aproveitar exatamente essa motivação para fazer a pessoa continuar no grupo e continuar contribuindo, porque isso faz também com que a sua bateria crie processos melhores para o futuro, para poder continuar evoluindo no futuro. E o terceiro ponto que eu queria falar sobre isso é que ajuda muito se você tiver uma cultura de excelência, porque as pessoas são ensinadas a ser boas, a serem pessoas proativas, pessoas que vão buscar conhecimento, né? Se você tem essa cultura de excelência rolando, aí fica tudo muito mais fácil para você continuar evoluindo também. E agora a gente começa a parte mais cultural da aula, e o primeiro problema que a gente vai tentar resolver é como que a gente faz para não ter ensaios pesados, né? Eu diria assim, se o pessoal está motivado, interessado, unido e dedicado, vai tudo dar muito certo e o ensaio vai ser super leve. O que você propor, as pessoas vão executar, as pessoas vão se dedicar para fazer o que elas ainda não conseguem e tudo vai dar certo. Acontece que não adianta só você ficar cobrando das pessoas se você não dá nada em troca. Então eu diria que o cerne dessa questão é você entender que tudo isso é uma grande via de mão dupla, né? Você tem que entregar algumas coisas se você quer pedir também para as pessoas. Então assim, se você quer que as pessoas estejam motivadas e unidas, dá um bom objetivo para as pessoas e chama elas para participar do desenvolvimento do cronograma, de fazer essa programação para chegar nesse objetivo. Isso pode unir as pessoas e ajudar todo mundo a entender qual é a real motivação, por que eu estou aqui, qual é o meu papel, né, dentro desse grupo como um todo. Se você quer que as pessoas tenham mais interesse pelos ensaios, crie alguma surpresa. Surpresa que eu digo, assim, dos mais variados tipos, desde fazer um sorteio de alguma coisa até fazer um ensaio realmente diferente, em que você vai consultar as pessoas e aí vocês chegam num medley musical para tocar numa próxima festa, um conjunto de 3, 4 músicas juntas aí, mas que todo mundo decidiu em grupo e só quem estava no ensaio ia decidir. Então você pode fazer com que as pessoas tenham mais interesse, né, em aparecer nos ensaios. E assim, se você quer o pessoal mais dedicado, você pode tentar gerar alguns desafios aí também para o pessoal ter que se mexer um pouco, mas só não vai errar a mão e dar coisas que eles não conseguem nem começar a fazer, senão também pode ser um pouco pela culatra. Mas o importante é você entender, né, que para cobrar alguma coisa do seu ritmista, você também tem que dar alguma coisa em troca, né? Não é só ele que tem que fazer, você também tem que fazer a sua parte. Eu acredito que se você trabalhar bem a programação das coisas e envolver as pessoas, acho que todo o processo, não só o ensaio, acaba ficando um pouquinho mais leve. E para você que estava achando esse curso muito fácil, agora começa a parte realmente treta, né, dessa série Como Resolver Problemas. É claro que eu deixei o pior para o final. Para vocês terem uma noção, me pediram para falar sobre várias coisas que eu olhei e falei, cara, eu não sei muito bem como é que eu falo sobre isso, mas a gente vai tentar. Para vocês terem uma noção, o primeiro tópico da lista treta é frequência, né? Então assim, eu acho que tem vários jeitos de você resolver. Um deles é pagando Uber para todo mundo, outro deles é mandando uma van buscar em casa, outro é fazendo ensaio a domicílio. Mas assim, brincadeiras à parte, não tem uma fórmula mágica para fazer as pessoas comparecerem ao ensaio. Elas têm que querer estar no ensaio, para elas chegarem ao ponto de sair das suas casas para estar lá, certo? Para as pessoas quererem estar no ensaio, o ensaio tem que ser bom. E para o ensaio ser classificado como bom, eu já te falei várias coisas que você pode fazer. Então pensa na motivação que as pessoas têm, pensa no objetivo que essas pessoas estão perseguindo, pensa se essas pessoas estão crescendo a cada ensaio. E muito importante, eu acho que ajuda muito, né, na frequência, além de todo esse papo de união, etc., que é muito importante, ajuda muito se você cumprir de fato o seu cronograma. Pensa comigo. Se você vai no ensaio, sabendo que aquele vai ser o único ensaio em que alguma coisa vai ser passada, você vai ter que correr atrás, né, daquele conhecimento depois por fora. É claro que isso é um caso extremo, mas eu estou jogando exatamente o extremo para você ver como a coisa pode degringolar aos poucos. Ao passo que se você pega ali e está marcado para fazer um ensaio, você faz aquilo em 4 ensaios, fica 4 ensaios fazendo a mesma coisa. Aquela pessoa vai no primeiro ensaio, vai no segundo, aí vai no terceiro, eu falo, não vai andar o negócio. Daqui a 3 ensaios eu vou e eu tenho certeza que eu pego o bonde andando tranquilamente.
Então, assim, tirando a parte dos extremos, eu quero que você entenda que cumprir o seu cronograma é muito importante, até para você mostrar seriedade no trabalho. E trabalhos que são mais sérios tendem a fazer as pessoas acompanharem mais. É isso. E as pessoas que acompanham mais o seu trabalho vão querer estar presentes porque elas sabem que ali vai ter uma fonte de conhecimento e vai viver um bom momento da vida dela, vai ter uma boa experiência. O segundo tópico da lista treta é psicológico. As pessoas vieram me perguntar, só para explicar um pouquinho, eu tinha levantado algumas percepções minhas e colhi percepções com mestres e ritmistas para montar os tópicos desse curso, né? E aí quando as pessoas vieram falar comigo, esse tópico da parte psicológica me chamou muita atenção. É claro que eu não sou nenhum especialista no assunto, se você precisa de alguma questão psicológica mais profunda, se você tiver que resolver alguma questão dessa, você precisa sim procurar um especialista, não eu, mas eu diria que nesse processo as pessoas levantaram algumas expressões e palavras que me chamaram muito a atenção. Então eu queria falar um pouquinho sobre elas especificamente, né? Então as pessoas me falaram assim: como é que eu faço para não virar uma máquina de dar esporro? Como é que eu faço para não virar um nazista, um ditador? E como é que eu faço para manter o controle da batucada sem perder o controle da cabeça? Assim, dá pra gente brincar um pouquinho de Bela Gil aqui e você pode trocar esporro, por exemplo, por ensino. Então, em vez de você ficar lá dando esporro na pessoa porque ela ainda não aprendeu, você pode ensinar mais uma vez ou ensinar de um jeito diferente, ou você pode simplesmente tentar ensinar antes de cobrar, também funciona bastante. Acredita, é uma coisa que acontece muito, assim, as pessoas às vezes começam a cobrar coisas que elas acham que a pessoa deveria saber. E a pessoa às vezes não sabe, cara. Ninguém é obrigado, ninguém nasceu sabendo, entendeu? Então faz muito sentido você ensinar. É uma frase famosa por aí, né? O óbvio tem que ser dito eventualmente. E as pessoas também falam não virar nazista, ditador, essas coisas. Eu trocaria a palavra nazismo, ditadura, ou enfim, qualquer outra coisa, por disciplina. É muito importante num grupo as pessoas terem um mínimo de disciplina para a coisa dar certo. É claro que você pode ter um grupo animado, um grupo descontraído, mas, pô, hora de tocar, hora de falar, entendeu? E aí você vai atuando de acordo com os momentos certos, então faz muito mais sentido você explicar o porquê das coisas. Mais uma vez, o segredo, para mim, seria você ensinar antes, né, do que ficar cobrando as coisas. E aí, uma parte sobre como que eu faço para não perder o controle da batucada. Assim, no sentido psicológico da coisa, eu não me atreveria muito a falar, é óbvio, mas ajuda muito no sentido rítmico você dar um pouquinho mais de autonomia para os diretores. Eu tenho trabalhado isso nas minhas baterias e eu confesso que tem funcionado bastante. As pessoas que têm mais autonomia tendem a trabalhar melhor, quando obviamente elas são sérias, é claro. Então, assim, tudo que você faz num grupo, em grupo e com bastante sinceridade, tende a ser mais bem feito e tende a ter menos atritos entre as pessoas. Historicamente ajudaria um pouco a parte psicológica também, mas para questões mais profundas, né, não sou eu quem vai te dar a resposta final dessa lista, até porque eu já falei que essa lista é treta pra cacete. E agora a gente começa os 4 últimos tópicos da lista treta e também da série Como Resolver Problemas, e eu vou falar sobre eles um pouquinho mais rápido, exatamente porque eles são tão difíceis que, cara, é tudo que eu tenho a dizer sobre eles. O primeiro deles é panelinha. Como que a gente faz para evitar a formação de panelinha? Eu realmente não sei. E todo grupo, o que eu sei é que todo grupo tem subgrupos. Assim. Você entra numa sala com 40 pessoas, vai conhecer melhor talvez 10, vai ficar amigo realmente de 3. É um processo meio natural, não dá pra gente evitar muito a formação de panelinhas. Mas é muito legal você se atentar e perceber se alguma dessas panelinhas está realmente causando no grupo, está querendo divergir do objetivo que é o da maioria. Então é muito importante se atentar a pequenos golpes, por assim dizer. Mas a maneira como você vai lidar com esse pessoal, assim, eu sugeriria conversa, mas realmente é bem difícil de resolver. Outro tópico que eu achei maravilhoso quando me pediram é falar sobre inadimplência. Assim, se o problema for falta de dinheiro, é importante que a pessoa tenha a oportunidade de falar que ela não tem dinheiro. Porque tem gente que realmente não tem dinheiro, isso é uma coisa bem séria, mas ela gostaria de poder participar e às vezes os amigos se juntam, fazem uma vaquinha, ou enfim, dão um jeito dessa pessoa conseguir participar do grupo mesmo não podendo arcar com os custos necessários para que esse grupo exista. No caso, pagar instrumento, pele que estoura, a baqueta que quebra e por aí vai. Todo grupo tem o seu custo aí. No caso de bateria, esse custo é também em materiais, né? Agora, se o problema de inadimplência for vergonha na cara, aí eu sinto muito, eu sou obrigado a passar para o próximo tópico, que é local de ensaio, porque educação a gente aprende em casa, né? Então, assim, local de ensaio, me perguntaram como que a gente arranja o local para ensaio.
Eu me senti um pouquinho o Google nessa hora, mas um Google ruim, assim, no caso, porque eu não sabia responder. Mas é que você tem que pensar que, eventualmente, isso é um problema que as baterias passam sempre, né? As pessoas, às vezes, ensaiam em lugares que chove, daí se chove não tem ensaio, ou às vezes é muito longe, é ruim de carregar. Tem baterias que resolvem seu problema ensaiando em lugares um pouquinho mais longe, mas vão de ônibus com os instrumentos na mão, ou vão de carro com os instrumentos dentro do carro, ou de Uber com os instrumentos no Uber. Enfim, cada pessoa vai resolver o seu problema. Mas em algum momento da conversa que eu tive com algumas pessoas, surgiram uns pontos interessantes de serem compartilhados, do tipo, eu mesmo não tinha pensado que as baterias podem tentar uma parceria com a prefeitura da cidade, dependendo, se for uma bateria de uma cidade menor, de ter um espaço, de tentar chegar junto com a universidade. E algumas baterias eu já vi que elas funcionam como se fosse crédito mesmo, uma atividade extracurricular igual a qualquer outra que você faz, e isso gera créditos. Então, ter uma bateria que vale crédito, por exemplo, é muito mais fácil você conseguir espaço junto lá com a diretoria, com a reitoria, enfim, com quem quer que seja que vai conseguir esse espaço. Então tem algumas reflexões que você pode fazer com o pessoal da sua própria bateria para tentar levantar possibilidades com relação ao local de ensaio. E para encerrar essa série sobre resolução de problemas, eu diria que agora vem a parte mais treta de toda a vida de um mestre. Assim. É o problema mais difícil de resolver. Eu mesmo confesso que eu acho que até hoje eu nunca tive 100% de aproveitamento. Mas a pergunta é, como é que a gente faz para os ritmistas pararem de falar quando a gente tem que falar alguma coisa? Assim, eu diria que, como eu não tive 100% de aproveitamento nisso, eu ainda não tenho uma solução ideal. Mas algumas coisas que têm me ajudado muito nos últimos ensaios que eu fiz ou você descola um microfone, que já ajuda bastante, afinal de contas o som sai mais alto, as pessoas te ouvem melhor, ou você pede talvez para as pessoas sentarem, dependendo do lugar que elas estão, dependendo da roupa branca que elas estão usando embaixo ou não. É claro que tem coisas que dá e tem coisa que não dá. Mas o ponto é o seguinte, o ritmista, quando tem instrumento na mão, ele sente uma coceira impressionante. Então se é um chocalho, quando vê o negócio já está aqui tremendo, se é um tamborim, a baqueta já está na pele, se for uma caixa, já está lá fazendo uma batida, entendeu? Se for um surdo, está lá batendo. E o ritmista esquece que o aro, além de fazer parte do instrumento, ele faz barulho também. E quando você está falando com a sua voz ali no pelo, sem microfone, qualquer barulho de aro atrapalha pra caralho quando você está falando. Então assim, eu já tentei explicar para todo mundo que é importante eles pararem de fazer o que eles estão fazendo para eles prestarem atenção no que eu estou falando, mas isso também nunca resolveu muito. O microfone ajuda, pedir para o pessoal sentar, porque daí o instrumento fica no chão e não tem como ela acessar o instrumento fácil, ela vai ter que se mexer para isso, então ela sabe que ela vai estar causando, não é só, ops, meu braço caiu na caixa aqui sem querer, entendeu? Então assim, colocar o instrumento no chão e botar a pessoa sentada já tem ajudado bastante. Mas, como eu disse, essa ainda é a pergunta de $1 milhão que eu acho que talvez eu nunca consiga resolver. Beleza? Então assim, se você gostou dessa aula, clica para se inscrever no nosso canal e ficar sabendo das próximas. Também acesse a nossa página do Facebook, de vez em quando tem conteúdo extra. E até a semana que vem com mais um assunto diferente aqui no BS Class.